Olá, amados e amadas, tudo bem com vocês? Já estamos no quarto capítulo e hoje esse quarto capítulo está falando o primeiro, marido e a esposa. Você sabe que quando o marido e a esposa deixaram os pais, saem da casa deles e vão constituir uma nova família, né? E nessa constituição da nova família, alguns casais, infelizmente, eles saem amarrados da casa dele, amarrados da casa dos pais. O que vem a ser? Às vezes está amarrado financeiramente, sentimentalmente e a pior de todas, a chantagem emocional. Sabe quando o filhinho está indo, a mamãe fala assim: ai filhinho, eu queria tanto que você ficasse aqui porque a mamãe vai sentir tanta sua falta. Isso chama-se chantagem emocional. E essa chantagem emocional muitas vezes atrapalha o casamento, o novo casamento, porque ela teve a mesma situação que vocês estão tendo hoje, né? A sua mãe e seu pai também deixaram os pais, né, pai e mãe, para se casarem, né? Então eles têm que entender que isso é um ciclo da vida. E se alguém estiver passando por isso, é importantíssimo você rever essa situação, porque tudo isso pode gerar uma instabilidade no seu relacionamento e pode prejudicar a vida dos dois. Por que, Clóvis? Porque biblicamente diz que uma casa dividida não prospera, né? Por que dividida? Porque daí você dá muita atenção para o seu pai e mãe, fica de tititi, e a esposa de tititi com mãe e pai, e não assume o papel que ela tem que assumir, que ele tem que assumir como marido e esposa. Clóvis, mas não entendo muito bem. É simples. Imagine numa sala de aula, quando tem dois professores na sala de aula. Um é o professor e o outro é o que dá o suporte. Imagine que o professor ensina uma matéria para os alunos aprendem aquele jeito que o professor ensinou, e a hora que vai para o intervalo, o segundo professor, que é o auxiliar, vem e fala tudo ao contrário. Imagine a pastótia que vai fazer na cabeça das crianças. É isso que acontece num casamento que começa a ficar dividido. Um fala uma coisa e outro fala outra. Então tem que prestar muito atenção sobre isso. Está na hora de vocês se libertarem dos pais, emocionalmente, chantagem emocional e financeiramente. Tá? Por quê? Você deve amar os seus parentes, os seus pais, os seus filhos devem ser todos respeitados. Mas o casal vem em primeiro lugar. O casal, estou querendo dizer, o que constituiu família. Tá? Então, eu gostaria de deixar isso bem frisado para vocês, porque existe hoje uma decomposição da família, uma decomposição dos casais. Hoje está uma bagunça. Então precisa colocar suas coisas nos seus devidos lugares. Então vou querer dar umas dicas para vocês, como que funciona tudo isso, como que deveria ser e como é importante ser um casamento, quando coloca em primeiro lugar o marido e a esposa. No lugar do marido, vamos lá. Quando o marido decide em casar, ele toma uma decisão tremenda, que essa é a maior sociedade que Deus criou na face da terra. É a família, a união da família, a união do marido e da esposa. Por que o marido? Porque o marido tem a função de ser o cabeça da casa, para poder honrar, amar a sua esposa, viverem juntos, traçarem os planos que outrora no namoro, no noivado tinham esses planos, porém esses planos sem interferência de terceiros. Isso é uma das coisas primordiais que acontece. Então, quando o marido assume essa função de autoridade dentro da casa, ele realmente começa a dar uma direção para a estrutura da família. Mas e a mulher? A mulher, ela foi criada para ser auxiliadora do seu marido. Ela é a que tem a visão das coisas que estão acontecendo ao redor. Ela é o que dá o sustento, ela que dá o suporte emocional para toda a casa, tanto o filho quanto para o marido, para que todos esses objetivos que foram planejados pelos dois venham a ter sucesso na vida desse casamento, né? Por quê?
porque o marido precisa de uma mulher, né, nesse padrão, porque a vida dele não vai ter graça se não tiver alguém ao lado dele. Então, para compor tudo isso, é necessário que os dois sejam os primeiros dentro de uma casa. Outra coisa importante são as interferências. Eu tenho visto ultimamente que muitos casais têm a vida pessoal como se fosse um livro aberto para todo mundo, né? Então aceita-se interferência de terceiros, abre sem querer a sua intimidade, a mulher às vezes comenta que não vai bem no casamento e daí fala para a sua melhor amiga que no futuro vai ser a sua pior amiga, né? Então o que eu aconselho? Passa um zíper na boca de vocês. Não comente nada sobre a sua intimidade e sobre a sua vida, né? Nem o homem fale mal da tua esposa para seus amigos e nem para suas colegas de trabalho. Por quê? Porque essas coisas são coisas que vai interferir no futuro do seu casamento. E você não pode abrir mão disso daí. Tá? A única coisa que você pode fazer, se o casamento não estiver indo bem, é pedir conselhos para as pessoas que são dignas, homens e mulheres bem casados e com um histórico positivo, né? Porque muitas vezes você pergunta para quem é separado, quem está de caso com outro, e isso não é legal, mas quem realmente tem uma estrutura familiar é muito mais fácil de poder te ajudar. Então, as interferências de terceiro é muito perigoso para que quebre essa autoridade do casal. Filhos. Uma das coisas que eu sempre comento, que nós temos que ter cuidado com os filhos. Os filhos precisam de orientação. Ah, Clóvis, como assim? Sim, os seus filhos precisam ser ensinados, dedicação do pai e da mãe, atenção, orientados. Essa é uma das coisas melhores que precisa. Não que eles venham serem formadores de opinião dentro da sua casa. Porque se eles começarem a dar muita opinião dentro do seu relacionamento, vocês vão ter problema. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que existem muitos casamentos que os maridos estão indo embora de casa, ou vice-versa, porque pai e mãe fica de tititi com o filho. Sabe o que é de tititi? O pai saiu, a mãe fica de tititi com o filho. A mãe sai, o filho ou a filha vem, começa a fazer tititi com os filhos. Sabe o que acontece aí? Existe um problema gravíssimo. O casal perde a autoridade porque o marido ou a mulher começa a ceder para os filhos. Isso é um problema no relacionamento. É tremendamente ruim isso. Por quê? Porque vocês estão entregando a chave para alguém que precisa ser ensinado, não alguém que está para nos ensinar, né? Então lembre-se que eles precisam de ser educados por você, né? Então presta bem atenção. É diferente de uma situação na casa que o pai e a mãe precisam tomar uma decisão e compartilha com os filhos. Aí é diferente, é outro assunto. Mas cuidado, tá? Eu tenho vários exemplos que a mãe ficava de tititi com os filhos, o pai foi se enchendo, foi se enchendo, foi se enchendo. Na aviação mesmo eu vi vários casos, principalmente com os pilotos. O piloto chegava, queria ficar com a esposa, a mãe ficava de tititi com os filhos. Sabe o que ele fazia? Ele saía e procurava outra mulher que dava atenção para ele 24 horas. O marido queria a atenção dela e não existia. E vice-versa. Também já escutei vários casos, já tem um caso até na minha família, que o pai não dava o dinheiro para o filho porque queria que o filho estudasse, mas quando o pai ia embora, o filho vinha no quarto da mãe, pressionava a mãe pegava e dava o dinheiro. Você acha que é certo? Não. O que acontece? Quebra a autoridade da educação para com os filhos. Isso é muito importante, por quê? Por que eu estou batendo bastante nessa tecla? Porque a interferência até dos filhos pode quebrar teu casamento. Uma das coisas que é importante que você saiba, por exemplo, imagine que a filha chega e fala assim, pai, eu vou ter uma festa em tal lugar e eu gostaria de ir nessa festa. E o pai fala assim, você não vai nessa festa. Mas a mãe não está perto. Daí no dia seguinte ela viu que deu o não do pai, ela chega na mãe e fala, ai mãe, eu estou com tanta vontade, ela vai com uma história paralela e pede para a mãe e a mãe cede, fala, tá, você pode ir na festa sim, está autorizada.
Aí o que acontece quando o pai fica sabendo? Ele fica irritadíssimo com essa situação. A mãe desmereceu o pai. Então evite fazer essa atitude para não gerar desinteresse do teu marido para com você, por favor. Por quê? Então o que eu tenho que fazer, Clóvis? É simples. A primeira coisa que tem que fazer quando a tua filha ou teu filho começar esse tititi, você fala assim para o teu filho ou para a tua filha: tá, o que teu pai falou? Você já pediu para o teu pai? Aí quando ela dá aquela engasgada, você já sabe que seu marido falou não. Então, mesmo que ele falou não, mantenha essa atitude, tá? E depois de 2 dias que ele se acalmar e você vê que realmente não tem nenhum risco, você pode conversar com o teu marido. Outra coisa que acontece muito no casamento. Você já viu aquela mãe que sai com o filho? Ela sai assim para o shopping ou sai para algum lugar, vão passear, coisa e tal, e daí no momento do almoço ela vira e fala assim: filhinho, filhinha, o que você quer para comer? O que é mais fácil para a criança? Pegar um salgadinho, uma porcaria, porque ela está vendo na vitrine e ela quer aquilo de imediato, né? E muitas vezes isso não é bom para a criança. Isso é um problema. Sabe por que é um problema? Porque é simples. Quando o teu filho ficar doente, você vai usar do mesmo critério? Seja justo então com o teu filho ou com a tua filha. Pergunta para ele: filhinho ou filhinha, qual é o medicamento que você quer que mamãe te dê? Ah, mas assim também não dá, né, Clóvis? Realmente. Então seja mãe de verdade. Saiba educar o teu filho e a tua filha. O teu filho não tem ainda entendimento do que ele quer, tá? Então, fica aí a dica, tá? Se você quiser manter seu casamento bem em primeiro lugar. Outra coisa importante que eu gostaria de comentar é honrar pai e mãe. Isso significa que os seus pais devem ser honrados, porque isso é o ciclo da vida. Seus pais têm que ser honrados por você, que é um novo casal, que são os primeiros agora. Eles devem ser respeitados, amados, cuidados até o final da vida deles, né? Isso significa honrar pai e mãe. E lembrando também de uma coisa, que existe o Estatuto do Idoso. Então presta bem atenção, tem muitas pessoas que têm abandonado pais aí por aí, em vários lugares, e não estão assumindo o Estatuto do Idoso. Então fica a dica aí para vocês. Outra coisa que é importante, manter a hierarquia. Em primeiro lugar, marido e a mulher. Com exceção na família, né? Mas dentro de casa, em primeiro lugar é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Segundo lugar, o marido e a esposa. E terceiro, os filhos. Não coloque o carro na frente dos bois, porque você vai dar uma bela de uma cabeçada. O que significa? Quando você troca, põe o carro na frente dos bois, você muda toda a hierarquia, você muda o conceito das coisas. Isso traz um problema gravíssimo dentro da tua casa. Então, você, marido novo, marido já com uma certa idade, são pais e tem filhos sobre o seu comando, assuma o papel em primeiro lugar. Esse primeiro lugar não é para ser jogado, largado em cima da cama, não. Vocês têm autoridade sobre a tua família. Bem, eu sei que talvez seja uma coisa muito difícil para vocês ter falado sobre esse assunto, mas é importante, porque a gente está percebendo a avalanche de separações e de problemas que tem acontecido. Pais sem estruturas, juntam, nasce o filho, chega na escola, não tem paternidade, não sabe quem é pai, quem não é pai, é horrível. Quando seu pai casou? Ninguém sabe. As crianças perguntam, quando é a data de aniversário do papai e da mamãe? Não tem isso. Perderam toda a lógica, perderam toda a ciência, perderam todo o conteúdo do que é um casamento. Então, volto a falar para vocês, se você estiver na situação, arrume a tua situação. Ponha Deus em primeiro lugar, o marido e a esposa em segundo lugar. E os filhos vêm abaixo. E os pais também são apenas os seus parentes que devem ser bem cuidados. Queridos, terminando por aqui, a frase do dia. O seu amado ou amada tem que ser o primeiro depois do Criador. Encerramos a 4ª aula aqui. Agradeço pela atenção que vocês tiveram. Por favor, não me levem a mal, mas ponham em prática isso na vida de vocês, que vocês vão colher um casamento maravilhoso e vão poder ensinar e passar esse ciclo para os teus filhos também. Eles vão ter o mesmo respeito que você tem pelos seus pais, eles vão ter por você também.
Peço para vocês se inscreverem no canal, deem o seu like, né? Peço também para vocês compartilharem o canal e deixem os seus comentários. Agradeço pelo carinho, agradeço pela atenção, desejo para vocês uma excelente semana, um forte abraço e até a próxima aula.